Oi, gente, depois desse vídeo eu vou pra piscina. Tô super preparada já. Então, bora lá! Já gravei o meu roteiro, porque eu quero falar tudo aqui. Então, é isso. Eu nem planejei fazer isso agora, tá? Então vamos fingir que eu não fiz. Oi, pessoal! Hoje eu queria falar um pouquinho sobre cura emocional. Sobre a cura emocional em si, também sobre o meu processo de cura emocional, tá bom? Esse processo de cura emocional é quando a gente lida e tenta mudar a nossa perspectiva do mundo, né? A nossa perspectiva sobre, às vezes, um trauma, uma mágoa, uma rejeição, uma insegurança que a gente tem. E nem sempre é fácil encarar esse sentimento de frente, né? Então, a gente não busca apagar o passado, mas sim ressignificá-lo. E isso é muito interessante, porque a vida da gente é uma eterna ressignificação, uma resiliência, sabe? Acho que o ponto mais importante, assim, de viver é aprender a ser resiliente. E é isso que eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Como foi pra mim, como tem sido. Meu nome é Thalita Brasileira, eu gosto muito de falar sobre evolução pessoal e espiritualidade. Então, se você quiser ouvir eu falar aqui besterol, se inscreve no meu canal. Nós vamos reconhecer, entender e lidar com esses sentimentos da melhor forma possível aqui. Teve uma vez que eu tava, era, sei lá, tinha 14 anos. Tava sofrendo por um menininho, sabe? E aí eu não queria ficar sofrendo por ele, porque não valia a pena, sabe? E aí a minha tia, que tava fazendo um curso de psicologia, falou assim pra mim: Thalita, os sentimentos foram feitos para ser sentidos. Então você tem que sentir, você tem que passar por isso, entendeu? E isso vai te fortalecer emocionalmente. E essa lógica dos sentimentos que foram feitos para ser sentidos é muito real, sabe? Porque pra gente se curar emocionalmente, primeiro a gente tem que sentir, entendeu? Por mais que essa dor seja ruim, você tem que se permitir sentir. Tem que entender a origem dessa dor, entendeu? Tem que se perdoar ou então perdoar o outro também para conseguir seguir em frente. O nosso coração não deve guardar mágoas, não deve, Deus não quer isso, sabe? Que ele guarde mágoas, que ele guarde raiva, rancor. Deus quer que a gente tenha um coração leve. Então a gente tem que perdoar as pessoas também, sabe? E depois de tudo isso, depois de sentir, reconhecer a origem desse sentimento, de onde ele vem, por que que ele vem, por que eu tô me sentindo assim? Será que é porque que eu sou muito segura? Será que é porque minha autoestima é baixa? Perdoar e mudar os padrões para se fortalecer emocionalmente, entendeu? Eu venho trabalhando muito nessa questão de mudar padrões, principalmente no meu relacionamento com as pessoas. E trazendo isso para minha vida mesmo, eu sempre tive uma vida muito instável comigo e também com as pessoas, né? Porque se eu não conseguia nem ser estável comigo mesma, eu também não ia conseguir proporcionar ao outro relações estáveis. Isso afetou muito, marcou muito a minha adolescência, né? Agora eu entrei na fase adulta. E o que foi, tipo assim, o pontapé inicial para eu querer mudar de fato e querer me curar emocionalmente antes de entrar em outros relacionamentos foi o término de um relacionamento. Eu não queria dar essa moral pra ele, não, mas me marcou muito. Sendo bem sincera, do que eu falei assim, Deus, não quero dar essa moral pra ele. Mas me marcou muito, eu não posso fazer o quê, né? E assim como o meu relacionamento com esse menino foi bem marcante pra mim, eu tive outros relacionamentos também que foram bem marcantes, cada um do seu jeito, sabe? O meu primeiro namorado também, ele foi, assim, uma pessoa muito instável também, nosso relacionamento foi muito instável. E eu acho que isso terminou afetando nos outros relacionamentos, entendeu? Porque o primeiro relacionamento, querendo ou não, também molda quem a gente é, né? A gente se conhece mais na relação com o outro. Então, eu acho que isso influencia bastante. Enfim. Então, o meu pontapé inicial para mudar mesmo, para melhorar, foi esse término, tá? Mas assim como esse término,
Eu também tive alguns relacionamentos difíceis na amizade, sabe? Na verdade, eu tive mesmo uma amiga, lembrei agora. Eu tive mesmo uma amiga que ela me trazia muita estabilidade. Então, tudo isso ajudou muito a eu me sentir instável, assim, em todas as minhas relações, sabe? Isso é muito ruim. Quando eu percebi, eu tava me sentindo sozinha, tava me sentindo mal, né? Porque uma pessoa instável, ela não consegue se sentir bem, não consegue ter autoestima, não consegue ter bons relacionamentos. E eu acho que essa foi a minha grande virada de chave, quando eu decidi que queria mudar e decidi que queria me sentir bem comigo mesma. E é libertador, sabe? É muito libertador. Por exemplo, eu tô sozinha aqui nesse quarto agora. Eu não conseguia ficar sozinha nesse quarto. Eu queria estar com alguém do lado. Eu não conseguia ficar só. E é libertador você conseguir se sentir bem, conseguir ficar sozinha, conseguir sentir amor nas coisas que você tá fazendo ali por você mesmo. E é uma coisa que eu desejo pra todo mundo, sabe? Foi aí que eu entrei no meu processo de cura. Aí eu aprendi a ficar sozinha, comecei a me priorizar, comecei a fazer as coisas por mim mesma. Parei de aceitar menos do que eu mereço e também comecei a entender os meus padrões, né? E a mudar eles. Quando eu começo a sentir algum, por exemplo, ciúmes, né? Que eu sinto bastante. Quando eu começo a sentir ciúmes, eu chego e fico meio paralisada, assim, porque é uma coisa que me foi tão dolorosa no passado pra mim, essa questão dos meus ciúmes, assim, muito grande, sabe? Que quando eu sinto ciúmes, eu fico. Porque ciúmes é uma coisa normal, né, gente? Mas quando eu sinto ciúmes, eu fico tipo. Será que isso aqui tá certo? Porque. Porque é isso, né? Então você tem que entender seus padrões pra mudar eles. Acho que o ciúmes, ele é bom, mas, claro, na medida certa. E você tem que saber lidar com ele, né? Entender, tem que saber, tem que. Opa. Você tem que entender que quando você sente ciúmes, a pessoa não tem culpa de você estar sentindo aquela dor. Porque é uma dor, né, gente? Então a pessoa não tem culpa de você estar sentindo aquela dor. Então você não pode pegar simplesmente e, tipo, jogar na pessoa algo que ela não tem nada a ver, entendeu? Não é culpa dela você estar sentindo isso. Quer dizer, às vezes é, né? Mas na maioria das vezes não é também. Enfim. E a parte mais difícil, claro, é se manter firme ali no processo, né? Mas com muita persistência e muita força de vontade, porque não é pouca, não. Tem que ter muita força de vontade. Quando eu tava sentindo essa dor, assim, de tô me curando aqui, tenho que me manter no processo, eu ficava tipo, meu Deus, isso aqui dói muito, é muito difícil. Vai parecer que a dor é insuportável, vai parecer que é a pior dor do mundo e que ninguém ao redor entende. E de fato, eu acho que no momento ali só você entende mesmo. É só você que tá sentindo, né? Não vou te julgar, não vou achar ruim se você cair, porque eu também caí muitas vezes. Então, caia mesmo, mas se levante. Não se permita ficar muito tempo nessa situação aí. Não se permita ficar triste por muito tempo, mas é claro que o sentimento ele deve sim ser sentido, como a gente já conversou, né? Mas depois entenda seu padrão, se perdoe, perdoe alguém e se fortaleça emocionalmente. Tá bom? Então é isso. Foi esse um pouco do meu faladeiro de hoje. Esse canal aqui é pra falar do que o meu coração está cheio. Tá bom? Eu gosto muito de conversar com vocês. Gosto muito quando vocês compartilham comigo também. Às vezes algumas coisas e a gente bate um papo bem legal. Então é isso. Beijo. Até o próximo vídeo.